Vamos lá, então. Vocês estão vendo vetores, muito provavelmente estão sofrendo um pouco, porque vetor é matemática, e nada contra a matemática, mas vocês estavam lá, velocidade, movimento, o que vai vir depois dos vetores, acreditem em mim, é mais divertido de estudar, pelo menos eu acho. São as leis de Newton, a parte depois de energia. Eu acho que é mais divertido porque você tem mais... Você visualiza mais as coisas. O vetor é muito, né, conceitual, vamos dizer assim. Se eu posso dizer assim, não sei se é bem conceitual, mas... E eu já separei alguns exercícios, gente. Eu consigo olhar as aulas do Renato até da segunda-feira. A aula que ele dá antes da minha eu não sei o que ele está dando, porque, né? Então, pode ser que tenha exercícios repetidos, mas aí a culpa não é minha, nem dele, né? A culpa é do universo. Vamos lá, vou fazer uns exercícios aqui então, que eu separei, tentando sempre pegar uma coisinha um pouquinho diferente, para não ficar repetitivo. Então, o padrão, que é o que vocês precisam memorizar mais, o Renato passa. E aí aquelas vírgulas ali, aquele, sabe, pezinho fora da linha ali, aí deixa comigo por enquanto. Então, 1. As figuras abaixo mostram sistemas de forças coplanares agindo sobre um bloco, que aí é uma bolinha. Caracterize a resultante dessas forças. Coplanares estão no mesmo desenho, então beleza. E aí você tem 3 forças. Só, professor, mas como que eu vou resolver esse negócio aí? Bom, como você vai resolver esse negócio? Você vai resolver por eixos, horizontal e vertical. Então eu vou desenhar a bolotinha de novo aqui do lado. E vamos olhar o eixo vertical, para cima e para baixo. Só tem uma força vertical, que é F3. Então eu vou repetir ela, porque ela está sozinha. F3 que vale 30 newtons. Na horizontal, eu tenho 2 vetores. Um para a direita, aqui minha câmera é invertida, né? Um para a direita de 60 newtons e um para a esquerda de 20 newtons. Nesse caso, pensa num cabo de guerra. Newton é a medida de força, tá? Nesse caso, pense num cabo de guerra, em que os newtons da medida são newtons pessoas. Eu tenho 60 pessoas chamadas newton puxando para a direita. Eu tenho 20 pessoas chamadas newton puxando para a esquerda. Quem que ganha? Quem está puxando para a direita. Ganha por quanto? Ganha porque tem 40 a mais. Então a combinação deste vetor com este vetor dá um vetor de 40 newtons para cá. Tá? Eu fiz a soma só dos horizontais, o vertical eu só repeti. Agora eu tenho 2 vetores perpendiculares. Como que a gente faz a soma de vetores perpendiculares? Faz aqui o pontilhadinho, bonitinho, se quiser desenhar eles. E que eu vou chamar de força resultante, tá? Que é a soma dessas forças. Professor, mas eu quero que você prove que você pode fazer Pitágoras direto. Então tá aqui, ó. Força resultante é um vetor ao quadrado, mais outro vetor ao quadrado, mais um vezes o outro, vezes cosseno de 90. Meu Deus do céu. Cosseno de 90 vale 0. Ficou horrível esse 90. Deixa eu... Oxi, Maria, peraí, gente. Só apagar esse negócio aqui. Cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 vale 0. Então, como o vetor de 40 e de 30 são perpendiculares, este termo aqui, ó, cai fora. Sobra força resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Meu Deus, o que é isso? Pitágoras. Ai, sossegado. Então, vamos resolver. Força resultante ao quadrado é igual a um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado. Professor, eu já saquei que é o triângulo pitagórico. 3, 4, 5, 30, 40, 50. Fico feliz. Mas eu vou fazer a conta nesse aqui. Força resultante ao quadrado é 1.600 mais 900. Dá aquela puxadela para baixo. Força resultante ao quadrado é 2.500. Tira a raiz dos dois lados. A força resultante é 50 newtons. E vocês vão usar bastante esse tipo de soma na parte de leis de Newton, tá? Porque você tem aí várias forças agindo no mesmo objeto e você precisa calcular a resultante. A resultante é o resultado, é a soma. Então, todo esse esquema de forças que tem ali é equivalente a uma força só, na diagonal, igual o desenho ali em cima, com o valor de 50 newtons.
Então, puxar para a esquerda com 20, para a direita com 60, para dentro e para baixo, é a mesma coisa que puxar na diagonal ali, daquele desenho com 50 newtons. Tá? Isso que é a resultante. Você pega várias coisas e troca por uma só que tem o mesmo efeito. Tá bom? Beleza? Vou pro lado aqui para outra resolução. Se vocês quiserem que eu volte, que eu deixe um tempo para vocês copiarem, me avisa, tá? Ah, jovem, a atividade de hoje é vetor, tá? Vetor. Assim, aqui a nossa aula, ela ficou extensa, né? A da semana passada, meia hora mais ou menos. Mas tem coisas que eu citei semana passada, que vocês já viram com o Renato também. Então, assim, não tem nada novo lá. Na dúvida, se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa, dá uma olhadinha na aula passada, dá uma passadela rápida ali. Como a aula está no YouTube, o que os alunos fazem normalmente? Eles metem duas vezes a aula e deixam a aula passar rapidão, para dar uma revisada, tá? Não façam isso sempre, mas né, pra vocês não ficarem meia hora vendo o que vocês já viram, bem tranquilinho, tá? Mas qualquer dúvida, gente, fique à vontade para mandar mensagem. Se eu não responder na hora, que eu estou dando aula em outro lugar, mas assim que possível eu respondo. Vamos lá. Próximo. Temos agora uma coisa um pouco mais feia, tá? Um pouquinho meio estranho. O que a gente tem aqui? Uma caixinha preta, que eu vou fazer ela branca, porque não dá para escrever preto aqui. E eu tenho um monte de força, tá? E eu vou começar de novo pelos eixos. Só que esse aqui eu vou ser um pouco mais ligeiro. Então, vamos ver o eixo vertical, cima e baixo. Para cima eu tenho 7 e 6 newtons. Eu tenho para cima, pensa nas pessoas chamadas newton. 6 pessoas puxando e mais 7. Ou seja, eu tenho quantas pessoas puxando ao todo? 13 pessoas chamadas newton, puxando para cima. Para baixo, eu tenho 6 e 15. Tá? 6 e 15 são 6 pessoas mais 15, 21 pessoas puxando para baixo. Agora, pensando nos valores que eu já coloquei colorido. Eu tenho 21 para baixo e eu tenho 13 para cima. Quem que vai ganhar o cabo de guerra? Desse cima a baixo? Para baixo. Tá? O 21 vai ganhar. Vai ganhar por quê? Porque 21 tem 8 newtons, a força para baixo, tem 8 newtons a mais do que a força para cima. Então, essa soma da força para baixo e para cima dá 8 newtons para baixo. Na horizontal eu tenho um cabo de guerra também acontecendo para o lado direito. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu tenho 18 newtons e para o lado esquerdo eu tenho 12. Quem que vai ganhar? 18 puxando para a direita, 12 para a esquerda. Vai ganhar o para a direita. E vai ganhar por quê? Porque eles têm 6 newtons a mais. Pronto. Como eu estava falando de eixo horizontal e vertical, eu sei que esse ângulo aqui vale 90. E adivinha? Só fazer Pitágoras de novo. Professor, mas é quase sempre assim? Quase sempre não, mas vai ser bastante vezes. Várias vezes. Tá? Muitas, muitas e muitas. Só calcular a força resultante. Professor, o triângulo pitagórico. Aí, ó. 3, 4, 5. Tá? Aí se fizer a mesma proporção, que no meu desenho não existe, 6, 8, 10. Exatamente. 10 newtons, né? É só multiplicar os lados por 2. Eu fico repetindo, gente, porque eu só encontro vocês a cada 15 dias. Agora deu de 2 semanas seguidas, né? Porque vocês já terminaram as coisas com o Guilherme. Quem não se sente seguro nesse 3, 4, 5, faz Pitágoras. Não está errado. Tá? Pelo amor de Deus, não tenta, sabe, bloquear. Se o professor Filho faz. Tá? O exemplo que eu já falei para vocês, até num dia que eu estava explicando o conteúdo que vocês não tinham visto ainda, tem um negócio chamado Bhaskara, que é a equação resolutiva da função de segundo grau. Quando tem x quadrado lá para tirar as raízes, essas coisas. Que eu acho que agora vocês já viram. Na época que vocês não tinham visto, eu não lembro direito, tá? Como que tinha acontecido a situação. Eu só faço Bhaskara. Professor, mas como assim? Tem um outro jeito de somar produtos e desenhos quadradinhos e acha os números chutando? Eu acho horrível, tá? Para mim, Bhaskara funciona mais. Se para você funciona mais Pitágoras, cara, seja feliz. O importante é você acertar o que você está fazendo. Então, força resultante ao quadrado. Só vou montar aqui, tá bom? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Bom, força resultante
Se você resolver tudo isso aqui, dá 10 newtons. Ô, louco, professor, mas física tá ficando fácil, né? Gente, física é fácil. A questão é só o quanto você se dedica, tá? Vocês não podem ficar... O que normalmente vocês pegam aí no calcanhar é matemática. Vocês são meio nhe com matemática. Apesar que matemática também é legal. Mas física é divertido, tá? Vai por mim. Tem coisa pior para estudar. Tem. Certo? Ó, aqui tem um quadrado daquele 8 ali que não tá aparecendo porque é a cabeça gigante que tá na frente, tá? Mas é 8 ao quadrado. Vamos para o próximo? Peraí. Aqui. Ó, esse aqui eu vou deixar um pouco para baixo pra gente ver o enunciado, depois eu subo ele ali. Duas forças de intensidade, F1 e F2, têm resultante é a soma, tá? De intensidade de 21 newtons quando aplicadas no mesmo sentido. Então eu tenho... Meu Jesus Cristo. Pera aí, que bloqueou aqui tudo. Pronto. Eu tenho F1, que vale... Ah, não sei quanto vale F1, né? Eu tenho F1 e F2 no mesmo sentido. Assim, ó. Uma depois da outra. Vale 21. Isso aqui é igual a 21. E vale 3 newtons quando aplicadas em sentidos opostos, cada uma apontando para um lado. F1 e F2. E aí que vale 3 newtons. Calcule o valor de F1 e F2. Considerando que F1 é maior que F2. O que acontece? Quando os dois vetores estão para o mesmo lado, eu estou somando esses dois vetores. Então F1 mais F2 estão se ajudando. É igual a 21. Quando eles estão com sentidos opostos, eu estou subtraindo F1 menos F2 igual a 3. Para quem prestou atenção na semana passada, é aquela história que vocês fazem um intervalo, né? Deixa eu ver, peraí. Calma. Ah, as respostas? Ah, tá, entendi. Então, tem... Peraí, vocês mandaram os dois valores aí. Tem 3 pessoas, calma aí. Ó, tem resposta que estão mandando no privado. Tem gente que acertou, tem gente que errou, tá? Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, a gente achou o máximo e o mínimo, 21 e 3. Se você fizer combinações de cabeça, você vai achar vários valores, tá? Então, por exemplo, você pode achar aqui, para dar 21, 9 e 12, né? 9 e 12, então 9 mais 12, 21. Se você colocar 18 mais 3, 18 mais 3 é 21. Então, beleza. Seriam duas possibilidades. Só que a obrigatoriedade de baixo já não vale, tá? 9 menos 12 dá 3, beleza? 18 menos 3 já não dá 3, dá 15, tá bom? Então, assim, eu não sei se quem me respondeu 9 e 12 resolveu o exercício ou foi no chutômetro. Mas vamos ver aqui como que a gente resolveria. Como que a gente resolveria? Nós pegaríamos uma das equações, eu vou pegar essa aqui, e vou isolar um dos termos. F1 igual a 3 menos F2. Opa, que ficou outro negócio doido aqui. E aí eu vou fazer o que com isso? Eu vou pegar isto que eu isolei e jogar na de cima. Ah, uma coisa que é importante. Por que eu fiz F1 menos F2 e não F2 menos F1? Porque ele fala que F1 é maior, tá? Então, como F1 é maior, eu coloco F1 primeiro para dar positivo. Se eu inverter, dá negativo ali. Então, respeito o maior menos o menor. Vou pegar agora, então lá no lugar do F1, dessa equação aqui de cima, eu vou colocar o que eu achei ali embaixo, que é 3 menos F2. Agora eu vou continuar a equação de cima. Mais F2 é igual a 21. Passo 3 para lá. Espera que tem alguma coisa errada aqui. Ó, gente, eu troquei o sinal, ó. Eu vou até mudar de cor. Aqui, ó, aqui era menos, então aqui é mais, ó. Tá? Então o sinal tá trocado ali, senão ia dar tudo errado. 2F2, que é F2 mais F2, 2F2. 21 menos 3, 18. Então F2 é 18 por 2. F2 vale 9 newtons. Então, né? Como que eu vou descobrir o outro valor? Eu posso pegar esses 9 newtons que eu achei aqui e jogar aqui, ó. E aí eu descubro que F1, que é 3 mais 9,
Então, cadê aqui embaixo? Descubro que F1 vale 12 newtons. Ô, professor, mas na real mesmo, eu fiz de cabeça. Não precisava nem ter feito essas contas. Nesse caso, tá? Como é simples os números, tá? A soma mesmo, todo mundo que mandou as respostas aqui no privado, a soma bateu de todo mundo, da subtração nem de todo mundo. Mas às vezes o número não fica legal. É um número que tem muita possibilidade, tá? Então, assim, se um dia vocês precisarem resolver, é assim que resolve. Você vê o máximo, o mínimo e isola, tá? Sossegado, jovem. Tranquilão. Tá? Chegou agora. Sossegadão. Beleza? Quem chegou, já chegou agora, depois você pega a gravaçãozinha pra dar um bisu, tá bom? Vou pular esse exercício aqui e vou fazer esse, que esse aqui é divertido, hein? Olha só que coisa bonita. Deixa eu dar uma puxadinha pra cima. Então aqui, ó. Qual a relação entre os vetores... Deixa eu só ver o negócio dourado aqui. Tá. MNRP. Aí você olha pra você e fala, professor, não tem a mínima ideia. As alternativas, o que eu vou fazer aqui? Tá, vamos fazer o seguinte. Existem duas maneiras de somar vetor. A primeira maneira é o trombinha no rabinho, aquele que se desenha um vetor, assim, ó. Você desenha um vetor, aí você desenha um outro vetor ligado nesse, aí depois outro ligado nesse, que é aquela soma que vocês fazem, alguém andou não sei quanto pro norte, não sei quanto pro leste, não sei quanto pro sul, né? Esse é o trombinha no rabinho, é a regra do polígono que a gente chama. O método do polígono. E o outro é o paralelograma, aquele que você coloca lá o ângulo e faz a diagonal. Vamos olhar para esse desenho. Se você prestar atenção, o vetor M de Maria e o vetor N de navio estão sendo somados, né? Tá vendo que tá um ligado depois do outro? Você tem um vetor, depois tem outro vetor ligado nele. Então eu sei que M e N são uma soma. Eu não sei a resposta deles. Vamos olhar para o vetor R e P. Se você prestar atenção aqui, o vetor P e o vetor R também estão sendo somados, porque também está ligado um depois do outro. Então, R e P também estão sendo somados. E olha só que coisa interessante. Ambas as somas começam neste ponto e ambas as somas terminam neste ponto. Ou seja, a soma dos dois é igual. Como assim, professor? A soma pelo lado rosa ali, M mais N, é igual P mais R. Não, mas é diferente o desenho. Tudo bem? Imaginem duas formiguinhas. Uma formiguinha laranjada, uma formiguinha rosa e uma formiguinha verde. Ambas saem daquele ponto, do começo. E ambas chegam no ponto lá que elas terminam. Elas não saíram do mesmo lugar e chegaram no mesmo lugar? Então, é o mesmo vetor, tá? Mas uma andou mais. Tudo bem, mas elas saíram do mesmo lugar e chegaram no mesmo lugar. Então, o resultado é o mesmo, tá? Então, eu sei que a soma de N mais M é igual de R mais P. E aí você olha para as alternativas. Na alternativa está invertido, tá? Tá P mais R igual a N mais P. Professor do céu, eu não vou conseguir fazer isso se eu for tentar fazer sozinho. Eu vou ficar louco. Não, gente, calma, é o primeiro, talvez vocês estejam vendo isso. Relaxa, tá? Mas isso vai acontecer. E aqui tá vendo que é só analisar, é só olhar para o exercício e falar, entendi. O lado de cá somado é igual ao lado de lá, porque saiu e chegou no mesmo lugar. Exatamente. Tá? Tem outros mais complicados, mas aí temos aí o segundo semestre para isso. Temos o primeiro ano, temos o segundo, temos o terceiro, né? Dependendo do curso que você for quiser, tem um cursinho, então tá sossegado. Tem prova do Detran, tudo que vocês for fazer na sua vida, você vai lembrar de física. Tá bom? Vamos fazer a saideira, gente, rapidão, tá? Ó, esse exercício aqui, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Para quem quiser depois dar uma olhada e dar uma treinada, dá um bisu na gravação, porque esse aqui é longo demais pra gente resolver. Eu também não resolvi com a outra turma, tá? Também não deu tempo. Já tinha programado um a mais, caso sobrasse aí. Vamos então para esse último. Esse é interessante. Os vetores, deixa eu só pintar o vetor aqui, que o vetor ficou meio apagadão. Aqui tem o vetor C. Aqui tem o vetor B. E aqui tem o vetor A. O D, o E e o F não vai usar para nada, tá?
Os vetores abaixo representam a mesma grandeza vetorial. Então todos são força, todos são velocidade, todos são a mesma coisa. Não sei o que é, é a mesma coisa. Marque como verdadeiro e falso. Tá bom. Alternativa A. O vetor A é igual ao vetor B. Por que eu falei vetor A? Porque tem uma setinha aqui em cima deles, que quando eu risquei, eu fiz ela sumir. Mas ó, existe aqui a representação de vetor. Então eu estou falando vetor A é igual ao vetor B? Bom, vetor tem módulo, direção e sentido. O tamanho é igual ao módulo? Sim, os dois têm 2 quadradinhos. A direção é a mesma? Vertical? Sim. Ambos apontam para o mesmo lado? Sim, os dois apontam para baixo. Então módulo, direção e sentido são iguais. Os vetores são iguais. Verdadeiro. Na alternativa B, ele fala assim, A é igual a B. Tá vendo que não tem a setinha aqui em cima? Ó? Então eu não estou falando de vetor, estou falando do número, do valor deles. O vetor A e o vetor B têm o mesmo tamanho, só o tamanho? Sim, 2 quadrados. Então beleza, verdadeiro. Alternativa C. O vetor A é igual ao vetor C. Tem uma setinha aqui, tá? Não sei se não dá para todo mundo enxergar. O vetor A é igual ao vetor C? Bom, ambos medem 2, ambos estão na vertical. Só que o A está para baixo e o C está para cima. Então eles não são iguais. Tá? Para o vetor ser igual ao outro, tem tudo ser igual. Módulo, direção e sentido. Então aqui é falso. D. Tá acabando, gente. Tá acabando. D. A é igual a C. Ó, não falei vetor A. Por quê? Porque não tem setinha aqui em cima. Então estou falando do número. A é igual a C. Eles têm o mesmo tamanho? Só isso que ele está perguntando. Sim, o A tem 2 quadradinhos de tamanho e o C também. Então, verdadeiro. Alternativa E. O vetor A é diferente, é igual. O vetor A é igual a menos o vetor C. O que é um vetor negativo? Se eu tenho um vetor para cá que vale F, o vetor menos F é igualzinho com a seta para o outro lado. Só isso. O vetor negativo é ele com a seta trocada, só. Então eu vou desenhar aqui do lado, ó, o vetor menos C. O vetor menos C é o vetor C de tamanho, de direção, só que com a setinha para baixo. Este vetor menos C é igual ao vetor A? Sim, exatamente igual. Mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, verdadeiro. E por último, e talvez o mais confuso, A é igual a menos C. Ele falou só do número. Tá? Não tem um negocinho de vetor ali em cima. O vetor A é igual ao menos C? Eles têm o tamanho, um tem o tamanho 2, o outro tem tamanho menos 2? Não. O tamanho dos vetores não pode ser negativo. Tá? Quem vai determinar se é negativo ou não é se você tem um vetor e é o sentido. Então, o tamanho de A é igual ao tamanho de C. Ou seja, 2 de quadradinho. Então, essa última aqui é falsa. Porque quando a gente fala de tamanho, o tamanho não pode ser negativo. Você só vai estabelecer se é negativo ou positivo se você tiver uma seta apontando para algum dos lados. Certo, gente? Era isso que eu precisava falar para vocês hoje. Vou mandar também uma mensagem lá no grupo, passar um pouco meio-dia para vocês almoçarem, ficar tranquilão, sobre atividade que eu liberei para quem chegou atrasado. 4 exercicinhos para sexta-feira. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora. Se vocês não tiverem alguma dúvida e não nos encontrarmos mais aí para tirar dúvidas da atividade até sexta-feira, bom recesso, bom descanso para vocês. Só não esqueçam a atividade, tá bom? E é isso, gente. Até mais. Bom descanso para vocês. Descansem mesmo. Aproveita para jogar um videogame, para ler um livro, tá? Ó, a alternativa F, tá bom? Aqui, ó, deixa eu explicar. Quem já terminou, gente, tá sossegado? Pode ficar à vontade. Eu vou continuar aqui tirando a dúvida. O que fala a alternativa F, tá? A alternativa F, ele fala que o tamanho de A é menos o tamanho de C. Quando eu não falo vetor, quando não tem a setinha ali, tá? Eu estou falando só do número. O A tem 2 quadradinhos aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. 2 quadradinhos. O vetor menos C
tem 2 quadradinhos. Então ele está falando que o tamanho de A, que é 2, é igual ao C, que é 2, só que negativo. Tá certo isso? Não. Quando a gente fala de tamanho, eu não posso ter um tamanho negativo. Não tem algo que mede menos 2 metros. Agora, se eu pensar no vetor C, aí sim. Por quê? Lembra aquela questãozinha lá do começo do ano de referencial? Se você estabelece que, por exemplo, para lá é positivo, qualquer coisa para o outro lado será negativa. Só que aí você estabeleceu um referencial e essa coisa está apontando, ela é um vetor. Quando eu falo só do tamanho, os tamanhos são iguais. O que vai mudar é só o sentido e direção, que é uma propriedade vetorial. Na F, ele não colocou os vetorizinhos ali em cima. Então, ele só está falando do tamanho. O tamanho de um é 2, o tamanho do outro também é 2. É como se você esquecesse onde está a setinha. Ajudou, jovem? Ou você quer que eu dê uma reexplicada geral? Não for? Então é isso. Ótimo. Agora sim, então. Até mais. Leiam livros bons. Vejam filmes bons. Série. E durmam. Aproveita para dormir bastante para não dormir depois nas aulas. Beleza? Até mais, gente. Deixa eu parar aqui minha gravations.